Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, para os que estão aqui no templo, para aqueles que estão em casa, que estão no trabalho, que estão nos assistindo e nos ouvindo. Que Deus abençoe a sua vida de maneira especial e que seja um domingo maravilhoso para a glória do nome do Senhor Jesus. Estamos começando o nosso estudo dominical e antes de nós fazermos a leitura, vamos louvar a Deus com o hino da harpa cristã. Amém, bom dia, a paz do Senhor para todos, que você tenha um domingo maravilhoso, né? E que nós possamos louvar ao Senhor em todo o tempo. Nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 200 da harpa cristã, o bondoso amigo, né? Vamos lá? Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor, e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Amém. Glória a Deus. Lição de número 12, a espiritualidade cristã e o Espírito Santo. Para você que não tem a revista, o texto está em João, capítulo 4, do verso 19 ao 30. Então, João 4, 19 ao 30, diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve orar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos
e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. O texto áureo está em Romanos 8, verso 6, que diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Soberano Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por tua palavra, e que seja o teu Espírito Santo aquele que inspire cada um de nós, não somente a falar, mas a entender, compreender a tua palavra, e que o teu objetivo, Senhor, se cumpra na vida de todos nós. Que nós não terminemos esse estudo da maneira que nós começamos, e que venhamos produzir cada vez mais frutos dignos de arrependimento, para a glória do teu nome. É o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, passando aqui rapidamente sobre a leitura semanal, né? A leitura de segunda-feira, que está em Joel capítulo 2, do 18 ao 32, ele fala a declaração do profeta acerca dos jovens. E nessa passagem, o autor diz, obviamente o autor é Deus, mas o profeta inspirado por Deus, isso não está na revista, né? É um comentário meu aqui, fala do derramamento do Espírito sobre toda a carne, e que vai fazer com que os jovens profetizem. Então, o profetizar era uma exclusividade dos profetas lá no Antigo Testamento, mas que quando se cumpre em Atos, que foi profetizado, né? Foi uma profecia feita lá em Joel, mas que se cumpriu em Atos. Hoje nós temos jovens profetas, porque quem inspira a profecia é o Espírito Santo de Deus, que é o nosso assunto do estudo. Então, hoje vamos falar de espiritualidade cristã e o Espírito Santo, a relação. Então, hoje nós podemos ter jovens profetizando, porque é o Espírito Santo de Deus que está derramado sobre toda a carne, todo aquele que entregou sua vida e confessa, né, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Aleluia. Diríamos que esse tempo é um tempo que não só o jovem, né, pastor? Mas também a mulher, a criança. Antes era restrito ao profeta, ao homem. Agora, hoje, tanto o homem quanto a mulher, na era cristã, as mulheres tiveram total liberdade para viver uma vida. E tem tantas mulheres que acham que o cristianismo não é legal, né? Que elas soubessem que o cristianismo que deu liberdade para elas. O cristianismo deu liberdade, valorizou, né? Porque se você olhar o Antigo Testamento, não existe profetizar. São profetas, homens. Mas a partir de Jesus, a partir do derramamento sobre toda a carne, nós podemos observar que a mulher é muito usada pelo Espírito Santo de Deus. Você tem Ruth, né? Tem Débora, que foi uma juíza. Você tem Esther, Raabe, que foi uma mulher usada por Deus, mas Ana. Mas a gente não vê a mulher com a devida valorização que acontece a partir de Cristo. É no Novo Testamento que diz que Priscila a profetiza. No Antigo Testamento não tem essa palavra referindo-se a uma mulher de Deus. Pode procurar depois aí me cobrar. Na leitura de terça-feira de João 13, do 1 ao 17, Jesus ensinou aos discípulos, né? É aquela passagem do lava-pés, né? Jesus nos ensina através do exemplo e da prática. Então não devemos apenas observar o exemplo de Cristo, devemos praticar o exemplo de Cristo. E a cerimônia de lavar os pés é um gesto de humildade, sendo Jesus o maior deles ali, sendo o mestre. Ele lavou os pés dos discípulos. Agora imaginemos nós
que estamos muito longe, né, de toda essa sabedoria, de toda essa santidade de Cristo. O que nós não devemos fazer pelo nosso próximo? Na quarta-feira, que é a leitura de 1 Coríntios 2, do 6 ao 15, que fala os benefícios de ser cheio do Espírito Santo. E aí, se você fizer uma leitura, ou se você fez uma leitura desses versículos bíblicos, você vai ver que um dos maiores benefícios é a compreensão das coisas dadas por Deus. Você e eu começamos a ter compreensão, porque o Espírito Santo é aquele que vai nos mostrar tudo aquilo que Deus e o que Deus faz na nossa vida e através da nossa vida, que até então não tínhamos a mínima noção. Mas o Espírito Santo é como, né, aquele que vai revelar para nós, não é como, é aquele que vai revelar para nós as coisas de Deus, que a gente só recebe o Espírito Santo a partir do momento que nos arrependemos e entregamos a nossa vida a Cristo. A partir dali o Espírito Santo vem habitar em nós e ali começa a obra de transformação. Inclusive mandar um grande abraço aqui para auxiliar Jéssica, que ela ontem já mandou 5 perguntas para mim no WhatsApp. Para a glória de Deus, as perguntas foram respondidas. Aí ela falou assim: pastor, eu posso mandar agora? Eu falei: manda, irmã, manda, que se eu não conseguir responder agora, pelo menos eu tenho tempo de pesquisar. Mas para a glória de Deus, as dúvidas foram sanadas e todas elas pertinentes ao estudo. Então um grande abraço aí para auxiliar Jéssica. Na quinta-feira, né, a leitura de Mateus 12, do 15 ao 21, né, que fala que a profecia se cumpriu. E o que é a profecia? A salvação, né, chegou para os gentios, somos nós. Jesus nasceu em Israel, para o povo judeu, mas que por razões de rejeição de muitos, a graça, olha que palavra boa, a graça, o favor, a salvação foi estendida a todos nós. Por que favor? Porque nós não merecíamos o sacrifício de cruz que Jesus passou. Jesus se entregou por nós. E quando alguém faz algo por nós, sem que nós sequer saibamos o que é aquele favor, eu já acabei de dizer, favor imerecido, diga-se de passagem. Não merecemos, não somos dignos, mas recebemos para a glória de Deus. Então, a graça, né? E no sábado, na sexta-feira, foi o 5, amém, é a experiência espiritual de Saulo. E aí, quando você faz a leitura desses versículos, você percebe que Deus dirige 2 palavras a Saulo, que também são para a nossa vida. Nós somos chamados para sermos ministros e testemunhas de Deus. Ministro é aquele que presta serviço, né? Ministério é serviço. Você não foi chamado para a salvação para não produzir, você foi chamado à salvação para produzir, portanto produzamos. Então, para produzir precisamos o quê? Servir, trabalhar. Então Paulo foi chamado ministro e testemunha de Deus. Então nós somos chamados ministros e testemunhas. Estamos aqui para servir a Deus, servir ao próximo, trabalhar na obra de Deus, trabalhar em favor do reino de Deus e sermos testemunhas. E o que a testemunha faz? Fala, confirma tudo aquilo que ela viu, ouviu e viveu. Aleluia. Então somos nós essas testemunhas. Nós cristãos precisamos servir e testemunhar. Se você não fizer nenhuma das 2 coisas, você ainda não teve um verdadeiro encontro com Cristo. Se você faz uma dessas coisas, ore a Deus nesta manhã para que você venha
praticar essas duas coisas, porque é o chamado, não só de Saulo, mas também o seu chamado, o meu chamado, chamado de todos nós. E para nós encerrarmos Hebreus, que é a leitura de sábado, Hebreus 9, do 1 ao 15, que fala lá, Cristo, o sumo sacerdote, né? E entre tantas coisas que essa passagem fala de Jesus, eu só vou destacar aqui duas palavrinhas: herança eterna. Herança eterna. Todo mundo gosta de receber uma herança, né? Quando fala a palavra herança, o pessoal já pensa assim, coisa boa. É claro que é boa, né? Herança é coisa boa. E quando essa herança eterna significa infinita, por mais que nós queiramos, ela não vai acabar, né? Às vezes a gente, no meio assim de familiares, de amigos, comenta, determinadas pessoas ganham tanto dinheiro que se fizesse uma fogueira diária com nota de R$100, não conseguiriam gastar essa herança em vida. Mas a boa notícia é que Jesus é uma herança eterna. Ela é uma herança para esta vida e principalmente para a vida eterna, a vindoura, aquela que nos espera. Então não vamos deixar de viver Cristo hoje para vivermos depois. Vamos viver hoje, que consequentemente viveremos depois também. Pastor, vou botar uma pimentinha aí na herança, né? Que nós na nossa cultura, né? Nós brasileiros, na nossa cultura, nós não temos muita noção do que é herança, né? Não temos não. Por quê? Porque geralmente a maioria das pessoas, os pais delas nunca deixaram nada. Eu lembro que o pai da minha esposa falou assim, meu pai não deixou nada para mim, por que eu vou deixar alguma coisa para vocês? Então, nós não temos assim, talvez muita noção Cultura dentro da nossa cultura, dentro da nossa condição social, né? Os pais de classe baixa, eles não têm muita coisa para deixar para os filhos, a não ser um bom testemunho de vida, um legado, né? Uma herança, um legado moral, né? Que a gente pode até trazer para a nossa vida e vivenciar. Porque geralmente a herança que nós recebemos dos nossos pais é algumas heranças de problemas. Que, por exemplo, tem um terreno, tem uma casa, mas são 10 filhos para dividir aquela casa que às vezes vale uma mixariazinha e dá briga. E cabe uma casinha de cachorro em cada pedaço dividido. Aí... obrigado. Mas maravilhoso que o nosso Pai Celestial não vai nos deixar uma herança pequena, mínima, né? A herança que Ele vai deixar. Uma grande além herança. de ser uma herança eterna, é uma herança que tem um valor muito grande em todos os sentidos. Aleluia. Né? A propriedade celestial, né? Bom, então vamos lá na nossa palavra introdutória, agora sim, entrando propriamente no estudo da revista. Estávamos antes nos versículos recomendados, né? Lá na palavra introdutória diz assim, né? A espiritualidade como a base da relação com o sobrenatural só pode ocorrer porque nós, independentemente de fé, origem ou condição econômica, também somos seres espirituais. Então talvez é uma coisa que demore para que o ser humano entenda, é a sua natureza espiritual. Porque nós somos muito limitados àquilo que vemos, ouvimos, cheiramos e tocamos. As nossas sensibilidades, os nossos sentidos. Então, a espiritualidade é o início de tudo. É o início da nossa vida, da nossa existência, e tudo aquilo que acontece na nossa vida começa no reino espiritual. É óbvio que nós, como os seres humanos, só enxergamos a partir do momento que elas se concretizam. Mas quando temos uma intimidade com Deus, uma experiência com o Espírito Santo, podemos começar a enxergá-las no reino espiritual. É claro e evidente que nem todos nós estamos preparados, porque quem tem esse dom precisa estar preparado, porque o reino espiritual não é só feito de anjos que servem a Deus.
Então, a pessoa precisa de um preparo que só o Espírito Santo pode dar, pode levar a ela. Mas é possível sim. Às vezes as pessoas pedem a Deus um discernimento do Espírito, pede a Deus para discernir todas as coisas e tal. Aí Deus vai dar, né, à pessoa aquele discernimento, ela passa a enxergar as coisas pelo Espírito. Só que Deus começa a revelar coisas a ela tão tremendas que ela acaba, ela mesma, se abalando com aquilo que ela está vendo. E que ela orou e pediu. Orou e pediu. Então, a pessoa tem que estar preparada psicologicamente para receber essas coisas. A gente vê no caso de Pedro, que estava preso, a igreja estava orando, Pedro bate a porta e eles dizem, não, mas Pedro não está aqui, é o anjo dele que está lá fora, porque Pedro está preso. Não estamos preparados para ver, né, a concretização. É porque assim, a gente tem dois extremos, né? O ser humano tem dois extremos. Ou acha que vai ser rápido demais, ou acha que vai ser demorado demais. E quando a nossa expectativa é contrariada, e glória a Deus por isso, a gente fica meio que incrédulo. Não, mas eu estou esperando a soltura de Pedro daqui a uma semana, só que Pedro já está lá batendo a porta, deixa o homem entrar, né? Ou então a gente acha que vai acontecer daqui a uma hora e leva um ano, né? É por isso que o salmista no Salmo 16 diz, nós somos como aqueles que sonham, ou seja, a coisa está acontecendo, mas ele está pensando que é um sonho. Verdade. E Deus é especialista em nos surpreender. Então você certamente, se não foi, será surpreendido pelo agir de Deus. No tempo, no modo, no ato em si, Deus é especialista em surpreender seu povo, seus filhos. Nós estamos aqui sendo acompanhados pelo pastor Aldano, né? Pastor Aldano, manda aí uma pergunta para o pastor Cláudio, tá? Pega leve, pastor. O tema, pastor Aldano, é a espiritualidade cristã e o Espírito Santo. Vou falar para o pastor Aldano que eu falei para a Jéssica. Se eu quiser mandar para o meu WhatsApp, dá tempo de eu pesquisar. Bom, então lembrando, só para a gente poder fixar bem, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas espirituais. Então, a nossa natureza, uma vez que nós fomos formados por eles, nós temos essa natureza em nós. Os únicos seres da natureza que possuem espírito são os seres humanos. Plantas, animais não têm espírito. A planta só tem corpo. Os animais têm corpo e alma vivente, mas espírito somente o ser humano. Tanto que Deus soprou nas narinas de Adão. Digamos que seja um pouquinho da essência de Deus que Ele liberou para a gente, seja esse espírito. Com certeza, com certeza. Bom, na natureza espiritual, item 1, o autor da revista faz duas referências ao Espírito Santo. No primeiro parágrafo, ele fala lá a partir da terceira linha, no livro do Gênesis, né? Quando ele diz o seguinte: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa é a primeira referência ao Espírito Santo. Você percebe que o Espírito está escrito com a letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo de Deus. Então ele já participa na criação. E no segundo parágrafo, a segunda menção, ainda em Gênesis também, que é depois do pecado, que ele fala o seguinte: Deus fala o seguinte: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então Deus mostra que, quando ele diz porque ele também é carne, Deus nos mostra que a nossa carne será sempre um grande adversário à nossa espiritualidade, ao nosso espírito, ao Espírito Santo que habita em nós. Então, tudo aquilo que o nosso espírito, no primeiro momento, se alegra
por conta da presença do Espírito de Deus, vamos fazer, a nossa carne tende a puxar para o sentido contrário. A carne é fraca, mas ela tem que estar subordinada ao Espírito que é forte. Né? Exatamente. E aí, na nossa carnalidade, muitas vezes deixamos a nossa espiritualidade. A carne, né? Vou fazer um jejum. É naquele dia que a carne mais clama por alimento. Talvez você fique assim, não tome café da manhã, almoce depois das 12 horas, já é uma rotina, mas naquele dia que você, né, vou jejuar, você sente fome, né, qualquer comercial no rádio ou na televisão, até mesmo na internet, no seu ambiente de trabalho, vai mostrar comida, a sua carne vai se sentir tentada, você vai pegar, né, você vai pegar um ônibus, o ônibus da frente vai estar com um letreiro lá de uma lanchonete com um hambúrguer bacana e a sua carne vai se sentir tentada. Então, por quê? Porque a carne luta contra o espírito. Carne grita. Grita. E como grita? Gera medo. Gera medo. Tudo que não deve a carne, né, produz. Bom, então, é como diz aqui o pastor Amarildo, né? Como nós fomos formados do pó, a nossa carne está ligada a esta existência. Então ela sempre vai puxar para aquilo que é agradável à existência terrena. Não é ruim comer, não é ruim beber água, ou um refrigerante, um suco, não é. Mas o momento nem sempre é o recomendável, o adequado. E aí seu vizinho vai fazer churrasco no dia que você fizer jejum, aí você vai sentir o cheiro longe, o vento está até soprando da sua casa para casa do vizinho, mas você vai sentir o cheiro, e ele vai falar assim, puxa, que churrasco bom, aí ó, já desejou. A Elizabeth Léo está fazendo um comentário aqui que ela conhece, ela tem uma amiga, deixa eu ver aqui, ela tem uma tia do meu marido, que perdeu, né, um filho e ficou com muita raiva de Deus. E aí ela disse que ela orou e Deus restabeleceu a fé da tia do marido dela novamente, e a tia está dando fruto para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E aí a chave, né, a oração, que a oração também é uma coisa que a nossa carne luta contra. Ajoelhar, orar, por menor que seja o tempo, a nossa carne, às vezes eu falo assim, não, eu estou cansado, eu vou deitar e vou orar deitado. Não vai não, você vai dormir, porque a sua carne, a partir do momento que você está ajoelhado ou mesmo em pé orando, você está de certa maneira subjugando a sua carne, dominando a sua carne, porque eu creio que você não tenha muitas atividades no seu dia a dia que você faça ajoelhado, além de orar. Você não cozinha, você não lava, você não limpa. Ontem até fiquei ajoelhado secando lá um desastre hidráulico que aconteceu lá em casa, mas normalmente não é assim. A nossa carne vai lutar, sente sono quando normalmente não sentiria, sente cansaço quando normalmente não sentiria, mas é porque a carne milita contra o espírito. Bom, então vamos lá. O Criador extrapola a nossa espiritualidade. Aí o autor da revista cita a filosofia, né? Demonstra que o Criador excede infinitamente qualquer grau de espiritualidade que possamos possuir, e que é razoável enxergar a ação de Deus como inteligente, boa e providencial. Aí eu vou pegar carona aqui na fala do Diácono Júnior. Quando Deus nos deu uma porção do seu Espírito soprando nas narinas de Adão, é uma porção da espiritualidade dele. Nós não comportamos toda a espiritualidade do Senhor. Somente Ele comporta. Somente Ele tem essa condição. Por isso que Deus nos dá porções. Porque se Deus nos desse tudo, seríamos consumidos por tanto poder. Não temos condições. Assim como seria exigir de uma criança
da idade que ela fosse, responsabilidades e atividades de adulto, nós faremos um grande mal para essa criança. Ela não está pronta, ela não tem condição, mas nós, da mesma maneira, em relação a Deus, nós temos porções, não temos condição de abarcar, de abranger toda a espiritualidade do Senhor. Então Deus revela aqui. E aí, prosseguindo nesse parágrafo, ele diz o seguinte, um pouco mais para o final ele diz: ela, que é a filosofia, também desencoraja a idolatria e a ideia de que Deus é do tamanho humano, limitado a uma distância mensurável, quer dizer, que possa medir, a partir da qual nos enxerga. Nós temos uma distante noção de quem é Deus. Não temos a noção total, completa de Deus. Não temos condição da capacidade de Deus de ouvir todos nós ao mesmo tempo e falar conosco individualmente e ter todo esse poder sobre todas as coisas, estar acima de tudo e de todos. Não temos essa condição. Nós sabemos, mas não conseguimos imaginar como alguém que é Deus pode estar aqui no templo, estar na sua casa, estar no seu trabalho, estar na sua vizinhança, estar habitando no cristão, né? Quando Jonas foi engolido pelo grande peixe, Deus estava lá. Quando Davi fugiu de Saul, em cavernas, bosques, desertos, Deus estava lá. Quando Moisés foi exilado do Egito e teve um convívio lá com Jetro, né, que casou com Zípora, e teve aquele momento, Deus estava lá. Então, em todo momento, Deus está presente. E não se limita a tempo e espaço, né? Exatamente. O Espírito Santo seria um intermediário entre o Espírito do homem e Deus? Assim, por exemplo? Hoje sim, hoje sim. Hoje sim. Naquela época era a ação de Deus, né? No Antigo Testamento vinha, agia e se retirava. Hoje não. Hoje ele está presente em todo aquele que tem Jesus como seu único, exclusivo Senhor e Salvador. Por isso que ele nos convence, né? Da justiça, do pecado e do juízo. Intercessor. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. Bom, então, prosseguindo, item 1.2, a humanidade existe para a comunhão com o Espírito. O terceiro elemento no ser feito à imagem de Deus é a espiritualidade. A humanidade existe para a comunhão com Deus, que é Espírito. Essa comunhão é planejada para ser eterna. Aí eu vou dar um salto aqui na leitura que diz assim: como Deus é eterno, embora os seres humanos tenham um corpo físico e uma alma, só os humanos têm espírito. E é só pelo fato de termos um espírito que podemos ter consciência de Deus e estar em comunhão com Ele. O único ser na natureza que tem consciência da existência de Deus é o ser humano. Os animais e os vegetais não têm essa noção. Mas é justamente pelo fato de Deus ter dado a ele espírito. Amém, exatamente. E esse é o grande problema que Satanás tem com o ser humano. Porque Deus deu algo semelhante ao que ele tem para o homem. E o diabo tem muito ódio disso. Porque nós somos a imagem, somos criados em imagem. Imagem e semelhança do divino. E prosseguindo, né? De repente você na sua casa, eu vou me antecipar. Mas porque Satanás tem, né, além disso que o pastor Amarildo e o Diácono Júnior disseram, porque os anjos são seres espirituais e eles não têm, digamos assim, uma segunda oportunidade. Quando houve a rebelião celestial, eles foram expulsos. Hoje são demônios, né? São anjos caídos. Então aqueles que servem a Satanás. Ao anjo não é permitido o erro.
Não é que nós venhamos abusar dessa possibilidade. Não devemos. Mas quando erramos, nos arrependemos e temos a nossa comunhão com Deus restaurada pelo Espírito Santo. E eu vou até sair um pouquinho do assunto, mas até mesmo quando a gente é muito perfeito diante de Deus, Deus permite acontecer algo para que a gente se reconheça não passe, perfeito. Por uma situação. Então eu lembro de um assunto aqui, de uma passagem aqui, que serve para a gente aprender um pouquinho também. O caso de Jó. Deus perguntou para o diabo ali, por onde você estava andando e tal? Né? E o diabo estava no meio dos filhos de Deus ali, dos anjos ali, que a Bíblia fala. Aí ele falou, estou passeando pela terra e tal. Aí, quem tocou no assunto sobre Jó? Não foi o diabo, foi Deus que tocou no assunto. Se Deus não tivesse tocado no assunto, Jó estaria da vida dele do jeito que estava. Mas por que Deus tocou no assunto? Porque Jó precisava passar por aquilo ali. Jó precisava se conhecer e se reconhecer diante de Deus. Né? Tanto que no fim da jornada, ele fala que ele passa a conhecer Deus por andar com Deus. Antes era só de ouvir, depois é de ter uma experiência. E quando a gente anda com alguém, a gente, das duas uma, ou influencia essa pessoa ou recebe a influência dela. Em se tratando de Deus, é claro que a gente é influenciado. Então ele passou a enxergar diferente as coisas, as pessoas e ter uma vida diferente. E por mais que a nossa vida esteja uma maravilha, um mar de rosas, Deus, ele intervém de alguma maneira, traz algo para a gente ser provado, né? Porque como Abraão, por exemplo, Abraão, Deus pediu filho ali, Deus queria ver até onde ele levaria a cabo a obediência. Deus nos tira da zona de conforto. Verdade. E isso tudo é para crescimento, né? A gente percebe que tudo aquilo que Deus nos produz, digamos assim, ou permite que nos aconteça, é para crescimento. Até essa situação de agora. Até mesmo esses dias aí que estamos vivendo. Muita gente aí está no extremo da angústia, mas olha... E antes como estava? De repente estava no conforto. Tudo bom, né? Eu oro quando dá tempo, eu vou à igreja quando estou livre, eu vou lá e ajudo lá de vez em quando, mas aí veio essa situação mundial. Aí a gente ouve pessoas dizerem assim, eu já não aguento mais esse isolamento. Mas quando podia ir e vir, queria ficar em casa. Esse é o ser humano. Mas eu estou com saudade da igreja. Mas quando podia vir à igreja de segunda a domingo, ficava em casa dando audiência para a televisão. Então são coisas que nós praticávamos, quando eu digo nós, seres humanos, né, que não nos dávamos conta que agora que nós não temos, aí vem aquela famosa expressão, eu era feliz e não sabia. Glória a Deus que a gente já caiu nessa realidade, porque você e eu gozávamos de ampla liberdade, mas foi preciso vir um vírus para a gente ter noção do valor dessa liberdade, e que Deus, né, através do Espírito Santo, sustente a todos nós e que nós passemos por isso com saúde em todas as áreas, para louvar a Deus e transmitir esses ensinamentos que estamos recebendo, porque tudo isso é aprendizagem, tudo isso é para crescimento. O pastor Aldano costumava dizer, né, um provérbio que é provérbio de Salomão, né, ele costumava recitar esse provérbio, que o farto ele pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Nós vimos no início dessa pandemia um monte de gente orando, buscando uma santidade, uma espiritualidade, mas agora a gente já vê todo mundo, a gente já vai na rua, as mulheres estão tudo de roupa curtinha, né? Os homens usando umas máscaras estranhas,
E você fica assim, meu Deus, cadê o temor das pessoas? Já se acostumaram, elas já fazem parte do ambiente, já se adequaram, né? Tá tudo normal. Se conformaram, tomaram a forma do problema. E elas não percebem que nós ainda continuamos, estamos dentro da situação. Não passou. Então, elas não conseguem manter o nível de relacionamento com Deus. Porque elas só querem Deus para poder saciar aquele momento. Depois, Deus não tem mais nenhuma utilidade. Infelizmente, a grande parte da humanidade é desse jeito. Até mesmo nós temos que tomar cuidado para não cair nesse costume. Com certeza. Acaba virando rotina, né? Tanto a fartura quanto a diversidade acabam se tornando rotina. A fartura achar que a vida toda vai ser o maná e a codorniz vindo de Deus. Mas vai ter um momento que a gente vai ter que apertar o cinto um pouquinho. E a mesma coisa a diversidade. Eu estou no deserto. Não, você está, mas você não é do deserto. Isso é um momento que vai passar. Esse momento não será eterno. Ele é momentâneo, né? Tanto que a palavra diz, é um momento, né? Passageiro. Então nós devemos aprender, devemos crescer e buscar a pessoa de Deus nesses momentos. Não é o suficiente, não é isso que Deus quer. Deus quer que nós o busquemos em todo o tempo. Isso me lembra Jesus no barco na tempestade. Jesus estava lá quietinho no cantinho dele lá, né, dormindo, mas teve que haver um clamor da parte de quem estava ali no barco ali, dar uma sacudida nele, né? É o que a gente faz agora. Um clamor a Deus pela tempestade que a gente está passando. Aí depois que essa tempestade passar... Para isso, para aquilo, para. E aí o que vai acontecer? Com muitos aí que a gente já sabe. Se a gente que é humano sabe, imagina o Espírito Santo de Deus. Toda aquela busca de santidade que o pastor Amarildo citou, se já não acabou, vai acabar. Porque é o ser humano, é a carne, né? Voltando lá para a carne. Bom, vamos ao item 2. Espiritualidade e adoração. Aí diz o seguinte: o Espírito Santo inspira o cristão à prática da adoração. Ele faz isso principalmente ao testificar de Cristo como merecedor de toda glória, honra e louvor. Segundo parágrafo: adoração é uma prática apropriada a pessoas espirituais. Aí dando um salto mais para frente diz: somente seres com espírito possuem a capacidade de relacionar-se com Deus, confirmando assim que a espiritualidade é o campo onde se estabelece a saúde espiritual do crente. Ao contrário, a ausência da prática espiritual cotidiana aponta para a fraqueza ou para a enfermidade espiritual. Da mesma maneira que alimentamos o nosso corpo, da mesma maneira que alimentamos a nossa alma, precisamos alimentar o nosso espírito. E aqui a palavra é adoração. Se você ainda não teve Jesus na sua vida, se você ainda não tem, obviamente o ser humano adora coisas que não são Deus, né? Tem gente que tem lá todos os discos lançados pela banda tal, ou pelo cantor, ou pela cantora tal, está adorando. Eu tenho toda a trajetória do clube de futebol do meu coração, é adoração. Eu tenho até a foto do primeiro espirro do meu filhinho, só que o filhinho já está com mais de 30 anos, é adoração, né? Eu tenho uma pessoa na família que o filho dessa pessoa é a criança mais fotografada que eu conheço. Tudo que o garoto faz, ela fotografa, posta no Face, posta no Instagram, e ela quer que o menino seja padre. E ela ainda faz isso. Então estou mostrando aqui porque é adoração. Está deixando de adorar a Deus para adorar uma criança. Deixam de adorar a Deus para adorar uma celebridade.
Ou mesmo eu conheci, tive um vizinho, né, lá perto da casa da minha mãe, que ele adorava o carro dele. O cara lavava aquele carro com carinho, parecia um bebê recém-nascido. Ele não limpava o carro, ele alisava o carro. Eu ainda brincava assim, a esposa desse cara, se ela receber esse carinho dele, é a mulher mais feliz do planeta. Eu falei para ele uma vez em tom de brincadeira, de tanto que você lava esse carro, qualquer hora dessa ele vai ficar invisível. Porque era um ritual. Então, ele adorava aquele carro. Agora, não estou dizendo que você não tem que lavar seu carro, não, tem que lavar o carro. Mas você precisa entender que adorar somente a Deus. E quando você adora, você presta um culto. Você, a gente só adora a divindade. É Deus. A gente não adora. Como diz o pastor Paulo Nogueira, nós gostamos de coisas, amamos pessoas e adoramos somente a Deus. Paz. Então, fica assim. Goste das coisas, ame as pessoas e adore a Deus. É nesse nível mesmo. Olha como é que o degrau subiu, né? E no degrau mais alto está Deus. Aí, prosseguindo aqui na nossa revista, né? Quando ele fala aqui da fraqueza ou para enfermidade espiritual, muita gente fora da igreja e dentro da igreja se encontram fracas ou enfermas espiritualmente, porque não tem o hábito de adorar a Deus. Eu estou no mesmo parágrafo, Tiadinho, no 2 ainda, tá? Acham que vir à igreja é adorar a Deus. Eu estou na igreja, as cadeiras também estão na igreja, os instrumentos estão na igreja, os microfones estão na igreja, mas aí eu deixo a pergunta: no dia do arrebatamento, essa lista que eu citei vai subir para encontrar Jesus ou vai permanecer na terra? Vai permanecer. Não é estar na igreja, é ser igreja. Aqui tem um versículo em Romanos 12, 11. No zelo não sejais remisso, sede fervorosos de espírito humano, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverante. Perseverante na oração e paciente na dificuldade, na tribulação. Servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Não para não, hein? Você que está aí do outro lado aí, você serve a Deus, continua servindo a Deus. E uma coisa interessante que é a palavra que me chamou a atenção, né? Você que é radical aí, que está desse lado aí da tela nos assistindo, não seja omisso. Como dizem os meus alunos na escola, pegaram a visão? Aleluia! Não pode se omitir. Se na lei dos homens a omissão é crime, imagine na lei de Deus. Se eu passo com o meu carro, tem uma pessoa que foi atropelada por um outro automóvel, e eu não parar para prestar socorro, ou sequer chamar uma ambulância, esperar que aquela pessoa seja socorrida, eu sou omisso. Eu estou cometendo um erro, um crime. Se é erro diante dos homens e diante de Deus, é erro também, é mais grave ainda. Lembra da parábola do bom samaritano? Ele parou tudo que ele ia fazer e foi prestar socorro para aquele homem que tinha sido roubado, agredido, que estava ali jogado na estrada. Então nós devemos ser como esse bom samaritano. Devemos priorizar aquilo que Deus quer que nós façamos. Então agora 2.1, adoração correta. Aí vamos falar lá, adoração é devida somente a Deus, aleluia. É o reconhecimento de que a criatura inanimada, entre parênteses, natureza, a criatura humana e a criatura angelical
não podem ser adoradas. Nada nem ninguém além de Deus pode ser adorado. Aí o autor da revista fala da passagem de Isaías 44, do 6 ao 19, e eu quero destacar aqui para você uma coisa muito interessante que está escrito aí. Deus diz o seguinte, que Ele é o primeiro e o último, e fora dele não há Deus. Vou repetir, Deus é o primeiro e o último, e fora dele não há outro Deus. Aleluia. Sabe o que significa isso? Somente a Ele devemos adorar. Êxodo 25. Amém. Não, 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Aqui ele falou terceira e a quarta geração daqueles que aborrecem, né? Que desobedecem. Já aqui no versículo 6 ele diz, eu faço misericórdia até 1000 gerações àqueles que me amam. Deus está muito mais, Ele é muito mais inclinado, propenso a ser misericordioso. Ele não tem prazer em punir. Ele não tem prazer em ver o homem passar por dificuldades. Porém, cabe a nós decidir o que fazer de obediência ou desobediência à palavra dele. Continuando aqui, aí no segundo parágrafo o estudo diz o seguinte: Cornélio se prostrou diante de Pedro com a intenção de adorá-lo, mas o apóstolo se recusou a receber a adoração, explicando o motivo. Levanta-te, que eu também sou homem. Está lá em Atos 10, 26. O apóstolo João, extasiado com as visões do Apocalipse, sentiu-se impulsionado a adorar o anjo que o acompanhava. Mas a resposta foi: adora a Deus. Está lá em Apocalipse 22, 9. Então, que interessante, né? Só aceita adoração, né? Nós sabemos que só devemos adorar a Deus. Mas de repente vem uma pessoa nova convertida, ou uma pessoa que não conhece a palavra, aí vem, né, como diz no popular, encher a nossa bola, vem nos adorar, vem nos bajular, levantar o ego, tapinha nas costas. A gente tem que ficar esperto com relação a isso, porque isso trabalha na nossa vaidade, e a vaidade é a porta que Satanás age na vida do ser humano. Ele começa a achar que a oração é dele, que vai curar, que o louvor que ele vai cantar vai levar as pessoas a sentir a presença de Deus. Ele começa a achar que a pregação dele, a mensagem que ele dá, a maneira como ele prega, vai fazer com que o Espírito Santo se mova no meio da igreja. Ele começa a achar que tudo é ele. E aí, se você escreve Deus, né, tira o D de divino e o S final de Salvador, vai sobrar o eu no meio. O eu, o ego. Mas o ego não é de Deus, não, é do homem. E o ego atrapalha demais a vida de comunhão do crente com Deus. Aliás, o ego atrapalha a relação, né, em todos os lugares. Imagina, você conviver com um camarada, tem um ego maior que o território brasileiro. Misericórdia. Ele é o melhor, ele é o bom, ele é o perfeito, ele é o dono da verdade, ele é isso. Misericórdia, cansativo por demais. E se você conhece alguém assim, você já deve ter percebido que as pessoas não suportam muito bem conviver com gente assim. E lá vem de novo, hein? Gente, até dá aquela coçadinha na nuca que eu já dei aqui. Já dá aquela coçadinha na nuca. Lá vem o perfeitão, a perfeitona, né? Como se fosse a perfeição em pessoa, e não é. Perfeito só Cristo. Amém.
Então, item 2.2 aqui, a perfeita adoração. Apenas o Criador pode ser adorado. Ó, palavras sinônimas para adorar: cultuado, idolatrado. Aí lá em Êxodo 34:14, né? Compartilhando aqui, até o Júnior, o diácono Júnior já leu aqui, a palavra diz assim: não adorarás a nenhum outro Deus, pois o Senhor é zeloso. Sabe o que é zeloso? É aquele que tem um cuidado extremo. É Deus. Você pode ser muito zeloso com alguma coisa, mas o seu cuidado não chega a metade, não chega a um milésimo do cuidado que Deus tem com você, comigo, com toda a humanidade. Imagine se não fosse Deus nesses dias de coronavírus. Não tem ninguém para contar a história. Mesmo assim, Deus cuida de nós e só estamos aqui por causa dele. Prosseguindo, em Mateus 4:10, né? Quando Jesus foi tentado no deserto, eu estou aqui, não tem na revista não, tá? Só estou compartilhando. Quando Jesus foi tentado no deserto, o que ele falou para Satanás? Ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Tem gente que adora a Deus, mas também não serve. Tem gente que serve, mas não adora. Mas Jesus ensina as duas coisas: adorar e servir a Deus. Então, prosseguindo aqui o nosso estudo, agora sim voltando para a nossa leitura. Trata-se de um culto exclusivo e universal. A adoração é a mais elevada forma de comunicação da criatura com o Criador. Está lá em Êxodo 20, verso 5, que, né, Moisés, inspirado por Deus, ele diz para que nós não devemos nos encurvarmos diante de imagem e nem servirmos a imagem, porque a imagem é obra das mãos humanas e nós somos obra da feitura de Deus. Então nós devemos adorar o nosso Criador e não aquilo que nós criamos. Não invertamos as ordens. A criatura adora o Criador. A partir do momento que o homem cria um ídolo, cria uma estátua, cria um objeto e vai se prostrar, o bezerro de ouro, lá, né? Lá de Êxodo, a partir do momento que o homem cria o bezerro de ouro, ele está invertendo, ele está adorando a criatura. O Criador, que é o homem, criou o bezerro de ouro para ele adorar, quando na verdade ele tem que dirigir sua adoração para Deus. A adoração é para cima, não é para baixo, e nem no plano horizontal, é no plano vertical. A adoração sobe, a glória desce. A glória de Deus vem sobre nós, aleluia. Mas a nossa adoração precisa subir. Eu não posso adorar meu semelhante, eu não posso adorar um anjo, né, que a gente já vai falar disso aí. O anjo é um conservo, sabe o que quer dizer isso? É um servo igual a mim, igual a você. Então, se eu não posso adorar os meus irmãos em Cristo, eu também não posso adorar um anjo. E tem que tomar cuidado, que tem os irmãozinhos pentecostais que gostam dos cânticozinhos assim de adoração de anjo. Isso é um perigo. Estão adorando anjos que não servem a Deus. Fique esperto aí, você, meu irmão pentecostal. Bom, então continuando aqui na nossa leitura, né, no segundo parágrafo ele diz: a adoração implica uma aproximação legítima de Deus em reconhecimento do que Ele é, possuidor e merecedor de toda a glória. Salmo 29, verso 6. E o Salmo 29, verso 6, ele usa aqui duas expressões que eu quero compartilhar com você, meu irmão, minha irmã. Tributar a glória. Sabe o que é tributar? Pagar aquilo que nós devemos. Eu sou devedor de adorar a Deus. Eu tenho dívida com Deus. Qual o tamanho da sua dívida, pastor? Eterna. Eterna, minha dívida é eterna. Por mais que eu adore a Deus, eu não vou conseguir pagar.
Então nós precisamos adorar a Deus. E a segunda coisa, ele fala de trajes santos. Trajes santos. A gente pensa em traje muito assim na nossa roupagem, mas é tudo aquilo que nos veste, as nossas emoções, os nossos pensamentos, o nosso agir, a nossa palavra. Obrigado, irmã Roseli. Fique à vontade para falar, tá bom? A nossa linguagem, nosso comportamento. Está me confundindo? Eu sou crente, mas você não está agindo como tal. Então, trajes santos. Então, como nós procedemos, como nós nos comportamos. Então, isso aí são trajes santos. Aí no parágrafo seguinte, o autor ele cita lá o Salmo 95, verso 6, né? Adoramos a Deus como resultado dos convites, exortações, mandamentos e exemplos que encontramos nas Sagradas Escrituras. Aí ele fala lá do Salmo 95, verso 6 e do Salmo 96, verso 9, que aí eu quero compartilhar com você, que ele fala o seguinte, né? Ele dá uma sequência de ordens, ele venha, adore, prostre-se, ajoelhe-se diante do Senhor. Quando ele diz venha, é porque ele já está adorando, ele está nos convidando, né? Eu digo assim, é uma intimação, né? Uma convocação, mas não deixar no campo do convite assim, que as pessoas têm o poder de escolha, né? E depois no Salmo de número 96, ele nos convida, ele nos convoca a tremer diante do Senhor. Se você não treme, tem algo errado. Você não está fazendo a obra da maneira certa. Eu gosto muito de ouvir quando os irmãos falam assim. Por que eu gosto de ouvir? Porque é o que eu vivo, eu sinto. Quando eu vou falar a palavra de Deus lá no altar, aí eu falei, é isso mesmo. Tremer no sentido de temer? Em todos os sentidos. Tremendo em todos os sentidos. Quem sou eu para limitar esse sentido da palavra, né? Em todos os sentidos. Eu me lembro até hoje da primeira aula na escola dominical. Eu sentia cada gota de suor escorrendo pelas minhas costas. Dava para contar. Senhor, que negócio é esse? E o meu pastor, né? Hoje o bispo Simões, ele falava assim, não, meu irmão, vai que Deus é contigo. Eu falei, amém. O ser humano aqui sente. Que bom que a gente, né? É muito bom ser usado por Deus, mas a gente treme. Está pensando que é fácil? É simples, mas não é fácil. Porque a gente precisa se anular. A gente precisa, deixar o Espírito Santo falar. E às vezes a gente fala coisas que não falaríamos, mas é o Espírito Santo que nos impulsiona, é o Espírito Santo que nos inspira. Imagina Paulo recém-convertido, né? O Saulo, Paulo. Como é que foi a recepção? Paulo foi recebido assim, meu irmão Paulo, seja bem-vindo. Os cristãos daquela época, como é que ficaram olhando Paulo? Rapaz, isso aí é uma granada sem pino que acabou de chegar. Daqui a pouco ele manda prender, bater, fazer e acontecer. Por quê? Diante de Deus. Se a gente às vezes vê situações assim na nossa humanidade, e por que não diante de Deus vamos vivê-la? Vamos viver sim. E aí, como a pergunta aqui do Diácono Júnior, só tremer no sentido físico, meu irmão, amplie esse sentido aí, fique à vontade. Cada um de nós vai sentir de uma maneira. E o temer e tremer tem que vir com obediência, né? Porque os demônios, eles temem e tremem, mas não obedecem. Estão fora do plano de salvação. Bom, então vamos lá seguindo, né? Aí mais abaixo o autor da revista diz o seguinte: nesses momentos conservamos uma postura de respeito, reverência e humilhação, plataforma para uma transformação genuína. E aí em 2 Coríntios 3,18, o apóstolo Paulo diz o seguinte:
de glória em glória, como pelo Espírito Santo. Então, como é que é a nossa adoração a Deus? De glória em glória. Todo dia você glorifica a Deus? Amém. Todo dia você vive problemas? Amém. Todo dia você vive vitórias? Amém. O ser humano, né, só fica olhando para o problema, né? Olha para Deus. Senhor, até aqui eu posso resolver, daqui para frente eu não posso. Está nas tuas mãos. Eu quero aproveitar esse tempo para te adorar. Porque eu não vou fazer nada mesmo. Agora está lá na mão dos magistrados, está nas mãos dos médicos, está nas mãos das autoridades. Descansar em Deus. Como é que você e eu descansamos em Deus? Adoramos. Quantas vezes a gente chega à igreja cansado, e eu já falei isso antes, o culto de quarta-feira, agora não que a gente está nesse período de isolamento social, mas quando vem período de trabalho, fisicamente eu chego cansado à igreja, mas eu não abro mão, porque é tremendo o agir de Deus na minha vida. Quando o pastor Marido fala assim, pastor, ora e faça a leitura da palavra inicial. Quando eu desço aqui desse púlpito aqui, desse altar que está atrás de mim, o cansaço acaba, para a glória de Deus. Eu quando volto a assumir minha posição ali de adorador, o Espírito Santo já deu uma... Não existe remédio feito pelo homem que me restaure, ou que nos restaure, como a presença do Espírito Santo de Deus. Pastor, essa revista aqui é a anterior, né? É. Mas ela aqui nesse assunto do espírito do homem, ela fala exatamente o que a gente está falando aqui agora, que eu estive pesquisando ontem. É alguns atributos do espírito humano que nos dá condições de fazer alegria na esperança. A gente ter alegria, porque a alegria do Senhor é o que? A nossa força, né? Paciência na tribulação, né? Perseverança na oração. Tudo isso é atributos do Espírito de Deus em nós. É o que nos capacita a fazer essas coisas. E a palavra de Deus se renova e confirma. Aleluia. Bom, então vamos seguir aqui. Aí o autor, para encerrar esse 2.2, ele diz o seguinte: a perfeita adoração deve ser feita em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e é o Deus da verdade. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então aqui, Deus é espírito e é o Deus da verdade. Verdade é Cristo. Cristo é a verdade. Então, o Deus a quem servimos é o Deus de Cristo, é o Deus Pai de Cristo, que agora é o nosso Pai também. 2.3, adoração cotidiana. O cristão cheio do Espírito Santo é aquele que cuida da sua vida espiritual. Ele emprega todos os meios à sua disposição. A oração, o louvor, a meditação sobre a palavra, a consagração e a obediência à vontade divina, para ter uma vida santa e de intimidade com Deus. Então, olha como é que é um ciclo, né? Ciclo saudável, né? Um ciclo virtuoso. Quanto mais você tem uma vida santa, mais você tem intimidade com Deus. E o que é uma vida santa? Uma vez eu defini isso para o novo convertido na classe de discipulado. Santificação, eu disse o seguinte para o novo convertido: é você negar, é você dizer não ao pecado. É santificação. Você tem a oportunidade de pecar, mas você se recusa a pecar, porque na sua imperfeição você vai pecar, eu vou pecar na minha imperfeição, né? O pecado faz parte dessa existência, mas não devemos nos acomodar nele, não devemos adotá-lo, a palavra é essa. Mas quando a gente
diz não ao pecado, diz não à oportunidade de pecar, nós estamos dando um passo em direção a Deus. E quanto mais santidade buscarmos e vivermos, mais intimidade com Deus teremos. E quanto mais intimidade com Deus, mais santidade buscaremos. E é um ciclo virtuoso. Então, quando a Bíblia fala daqueles homens que andaram com Deus, né, o caso de Enoque, Noé, entre outros, esses homens eles eram pessoas boas, né? Todos nós temos um nível de bondade, porque nós somos obra de Deus. O homem natural, ele não é perfeito, né? De repente você lembrou de alguém da sua família, uma pessoa bondosa, generosa, mas que ainda não aceitou Jesus. Você fala assim: caramba, quando essa pessoa aceitar Jesus, vai ser uma bênção na obra de Deus. Então essa pessoa já tem essas virtudes. Mas quando ela se aproxima de Deus, quando ela busca uma vida de santidade e ela tem um reforço do Espírito Santo de Deus, ela vai muito mais longe na intimidade com Deus. Então Deus olhou para Noé e viu virtude. Deus olhou para Davi, olhou para Abraão, olhou para Moisés, Deus viu virtude. Quando Deus olhou para você e para mim, Deus viu virtude em nós. Talvez nós nem soubéssemos, mas Deus, misericordioso, amoroso, Pai, Ele viu. E usa tudo aquilo que nós temos de bom para multiplicar como forma de frutos para o reino de Deus. Então, gera um ciclo virtuoso. Você hoje, para Deus, é melhor do que foi ontem. E amanhã você será melhor que hoje, porque você está vivendo uma vida santa e a sua intimidade com Deus há de crescer. Aí no parágrafo seguinte o autor diz aqui: os momentos dedicados à oração são sementes lançadas no coração de Deus, sempre produzem resultados positivos. 2 linhas abaixo ele diz o seguinte, aliás eu vou pegar logo depois: fazer da adoração e do louvor uma parte da vida diária leva-nos para mais perto de Deus, produzindo intimidade e garantindo bênçãos sem medida. Logo, a comunhão diária com Deus resulta na plenitude do Espírito. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Qual o princípio desse aí? É o princípio da reciprocidade. Pastor Amarildo é muito meu amigo, mas ele não sabe disso. Mas ele precisa saber. Se eu sinto essa amizade por ele, ele tem que ser a primeira pessoa a saber. Eu admiro o Júnior a beça. Júnior sabe disso? Não. Não, mas você admira o Júnior. Se ele nunca falou. É aquela coisa de criança, né? O cara namora a menina, mas a menina não sabe disso. Eu conheci um menininho que mal sabia falar, que falava que uma determinada atriz era a namorada dele. Toda vez que ele via a atriz na tela da TV, ele falava: é minha namorada. E a atriz da TV vai saber que aquele menininho lá de 2 anos, talvez menos, que nem sabe falar, tem sentimento por ela? Entendeu? Então percebeu? Nós precisamos devolver para Deus tudo aquilo que Ele nos dá. Quanto mais eu busco a Deus, mais Deus me encontra. Só pode ser notado quem é visto. Aleluia! Poxa, irmão, você nunca mais orou por mim? Ah, meu irmão, a lista de oração está longa. Ela só cresce, ela não diminui. Você não aparece. A fila não para. Você não me manda nem a mensagem no WhatsApp dizendo bom dia. Como tem o ditado: quem não é visto não é lembrado. Aleluia. A Elizabeth Leal faz um comentário aqui, pastor. Diz assim: sinto a presença de Deus aqui, um fortão Jesus. Aleluia. Entendeu? Então, se eu não oro, não leio a palavra, está aqui, ó, o passo a passo. Se eu orar, louvar, meditar sobre a palavra, consagrar-se, obedecer. Se eu não faço nada disso, como é que eu vou querer ter intimidade com Deus? Pastor, eu posso dar um testemunho rápido aqui? Rápido, fica à vontade. É bom que eu bebo água. Irmãos, eu estou aqui com o pastor Marido, o pastor Paulo, né? Não por título de ser diácono, nada disso não. Estou aqui
aprendendo com toda humildade de coração, entendeu? Eu não vou te dizer que eu não fico com medo de sair. Eu fui em Itaboraí, fui no Alcântara, eu tive medo. Esses dias, eu vou ser breve aqui, mas eu chorei. Minha esposa ali sabe que eu chorei. Eu fiquei com medo assim da situação. Eu tenho um irmão lá que ele está dentro de casa já há meses. Não sai nem no portão. Eu cheguei da rua, né? Que eu já cheguei meio estressado da rua, porque eu não aceito, eu não me conformo com. Para dizer a verdade, boto no meu coração aqui, eu não me conformo. Eu não me conformo com isso que eu vejo na rua, assim, esse negócio do pessoal tudo de máscara. Eu sei, o que está acontecendo, é perigoso e tal, mas o que eu fico triste também é ver servo de Deus se conformando em essa coisa esse medo que foi lançado aí no mundo, né? A palavra de Deus fala que a gente é considerado como ovelha para o matador, somos entregues à morte todo dia. Então vem uma situação dessa, a natureza humana a gente fica com medo. Mas o que eu fiz? Eu falei, Senhor, eu estou com medo, estou preocupado, Jesus está voltando, será que eu tenho feito as coisas certas? Será que eu tenho buscado a Deus como deveria? Aí eu orei muito a Deus, orei de madrugada, jejuei, pedi a Deus, para Deus me dar força, para Deus renovar as minhas forças e me trazer alegria, que eu estava angustiado, né? Eu estava angustiado assim, muito angustiado, sentindo assim uma opressão tremenda, né? Aí eu orei a Deus, para Deus trazer alegria no meu coração, né? Para Deus renovar as minhas forças. E graças a Deus eu tenho me sentido melhor. Ontem eu amanheci melhor, tive um dia legal. Hoje eu estou bem também aqui. Aleluia. Entendeu? Então, eu não sou melhor do que você que está aí. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, né? Nós precisamos buscar a Deus e ter consciência e certeza e convicção de que Ele é conosco em qualquer situação, onde a gente estiver, qualquer lugar que a gente estiver. Né? Eu ainda não botei uma máscara na minha cara, né? Eu tenho fé que Deus está me guardando, está me protegendo, né? Temos que ser prudentes, temos. O idoso, a criança, né? Eu tenho imunidade baixa. O último exame de sangue que eu fiz deu imunidade baixa. Eu corro risco, né? De estar andando pela rua, mas eu andei lá na fila da caixa, na fila da lotérica lá, porque eu tive que receber o benefício, né? Se eu estou lá, por que eu não posso estar aqui agora, né? Então, eu acho que a obediência a Deus, a oração, a confiança, a fé, né? Isso nos traz uma alegria e Deus renova as nossas forças e nos dá coragem também. Amém. É só para poder comentar um pouquinho a respeito do que o Júnior falou, que coragem não é ausência de medo, né? Eu tenho coragem, mas isso não quer dizer que eu não vou ter medo, mas porém eu vou vencer o medo. A Bíblia diz que Josafá ele tinha medo, mas ele se pôs a buscar ao Senhor, porque ele soube de que viria uma multidão contra ele. Então ele tremeu, mas ele se pôs a buscar, orar. É claro que o que o Júnior está falando em relação à máscara é necessário. Por quê? Há determinados lugares que você não entra se você não tiver máscara. Então você vai ter que ter uma máscara para poder entrar. Se você for entrar no banco, você tem que ter máscara. Se você for entrar em determinadas lojas, você precisar de comprar algum produto, você não entra. Alguns supermercados já estão exigindo que você tenha máscara, então é necessário você ter uma máscara. Mas eu também tenho andado sem máscara, porque eu entendo que se eu tiver que pegar esse negócio, não vai ter como eu não pegar. Porque isso você pega até com pessoas, por exemplo. Essa semana eu fui lá no Geral para poder entregar uma máscara para um rapaz que é novo convertido. Ele é novo convertido, pastor. E eu vi o novo convertido, quando as pessoas desciam do carro, ele trabalha no hospital,
ele é maqueiro, e ele pegava as pessoas pelo braço, abraçava as pessoas. Eu falei assim, caramba, o garoto é novo convertido, ele tem paixão pelo que ele está fazendo. Ele podia dizer, não tem equipamento, então eu nem vou encostar, não. Eu prefiro não encostar. Mas a gente vê crente dentro de casa prostrado, com medo, mostrando uma santidade tão imensa, mas não é santidade, é medo. Então, queridos, eu entendo que nós devemos ser obedientes, prudentes, mas não ter medo, porque medo não é uma coisa que vem de Deus, porque a Bíblia diz que o amor lança todo medo fora. Quando eu amo, eu vou dar minha cara. Isso é como o garoto que está namorando, está apaixonado, que ele enfrenta o tiroteio, né? Você sabe que lá no Anaia, no Bichinho, está tendo tiroteio. Caramba, se nós não morremos de tiro, né? Quem mora na Rocinha, verdade. E desde criança, hoje já é velho, não morreu, porque Deus tem um plano. Deus vai te guardar. Não tem que ter medo, tem que ter prudência apenas. Sou prudente, mas não medroso. A gente vê um monte de crente medroso. Se você olhar, observar, né, nós estamos vivendo um dia semelhante ao de Paulo, quando Paulo estava preso, em que ele olhava, cadê os discípulos, cadê os amigos dele, né? Ele tinha que estar pedindo um ao outro para poder comparecer. Nós não precisamos estar te pedindo para você comparecer. A igreja está aberta. Agora, se você tem medo, eu acho que você também não tem coragem de enfrentar o inferno. Porque se você não enfrenta o inferno, você corre risco de ir para lá. A igreja está aberta, assim como o transporte público, o supermercado, a barbearia, o salão, a loja de materiais. São lugares que ultimamente têm estado cheios. Mas as pessoas não têm se privado de ir à padaria, de ir ao mercado. O mercado tem estado cheio, parece mês de dezembro. Fila de banco? Para receber o benefício, como o Diácono Júnior que falou. Você não pega no dinheiro, né? Quem é o maior transmissor do que o dinheiro? É o dinheiro, que passa na mão de todo mundo. Verdade. Você tem luva, tem diríamos, uma imunidade para poder não pegar dinheiro, mas você não está usando dinheiro, sentido. Bom, então vamos lá. Mais 5 minutos. Mais 5. Sempre mais 5. Então, aqui, quando o autor fala que a intimidade com Deus garante bênçãos sem medida, a maior bênção que a gente pode ter é a presença de Deus na nossa vida. Essa é a melhor bênção. Quando você sente a presença de Deus. E nesse período assim de mais comunhão ou mais recolhimento familiar, eu creio que você tenha vivido momentos que tenha experimentado a presença de Deus. Dia desse eu estava lavando lá o banheiro e eu senti tamanha presença de Deus ali que eu comecei a louvar. Amém. Comecei a louvar. Precisa lavar o banheiro mais, hein? Ó, beleza? Aleni, meu amor, né? Segredo aí. Aleni, segredo na rede. Coloca esse homem para lavar mais banheiro ali. Olha, senti a presença de Deus ali. Como diz o diácono Paulo Barcelos, fantástico. Extraordinário. Top, né? Não, foi sensacional a presença de Deus. Fazendo uma coisa simples, que no meu trabalho, talvez não, certamente não teria oportunidade, porque eu lido com muita gente ao mesmo tempo. Bom, então vamos nós lá. Sim, só para comentar aqui, em Filipenses 3,3, o apóstolo Paulo nos convida, ele confirma que a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então eu e você somos da circuncisão de Deus. Amém. Nós somos a marca de Deus nesta geração, nesta sociedade. A espiritualidade e a santificação, vamos direto aqui para o primeiro parágrafo que ele diz aqui. Significados de santidade, que do hebraico significa kadosh, é separação, santidade, separação, que vem do verbo, santificar, que é a condição necessária para que o homem veja Deus. Aí em Hebreus 12:14 está escrito aí na sua revista: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir dá uma noção de continuidade, de constância. Quando a gente segue
alguém, a gente não anda um pedacinho e para, a gente vai até o fim, né? Quando a gente é criança tem aquela brincadeira, né, do seguir o líder. Então tudo que o líder faz a gente imita, e é assim, não é um momentinho, a gente tem que seguir por um bom tempo. Quando fala aqui, seguir a paz com todos e a santificação, é que viver em paz com as pessoas e viver a vida de santificação são coisas contínuas e constantes na nossa vida. Amém. Não é só no domingo, não é só na quarta, todos os dias. E aí no segundo parágrafo ele diz: essa separação que permite ao cristão voltar-se para o Espírito de Deus. Pulando aí, diz o seguinte: é a condição necessária para haver um relacionamento profundo e próximo entre o Criador e a criatura. Ou nós nos separamos para Deus, ou nós seremos, condenados com o mundo. Não tem meio termo. Se você e eu não nos separamos para Deus, nós estamos condenados com o mundo. Aquela expressão tão usada, o estamos juntos, você vai definir com quem você está junto. Se é com Deus ou se é com o mundo. Lembrando que o mundo jaz no maligno. E o maligno já está condenado. Já é um derrotado no nome de Jesus. Então você define seu lado agora. 3.1, mês de santificação. Aí ele fala assim, a palavra de Deus é o primeiro instrumento. Depois ele fala, inclusive sobre a palavra de Deus, esse trecho de João 17, diz que é a verdade que nos santifica. Palavra de Deus. Se você segue a palavra de Deus, se você lê, medita e segue, você está santificado pela palavra. Depois fala de Cristo, Você é santificado na pessoa de Cristo. E aí a pessoa de Cristo acrescenta 4 coisas muito necessárias para a nossa vida, que não está na revista, mas está em 1 Coríntios 1,30. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. É a pessoa de Cristo. Depois, o sangue redentor de Cristo, que é o sacrifício perfeito. Lembra lá no Antigo Testamento que o sacrifício era sangue de animais. Os animais não tinham a ver com o nosso pecado, mas por nós exercermos o domínio sobre eles, eram eles que tinham sangue derramado em holocausto. Só que Jesus se entregou por nós. Então Jesus deu o sangue perfeito. Não precisa mais haver derramamento de sangue. Não há mais necessidade de sangue para que haja o agradar a Deus. Não precisamos. Para haver remissão de pecados, não é mais necessário derramamento de sangue. Aquilo que determinadas pessoas fazem nas encruzilhadas, cemitérios, aquilo ali é engodo, é engano. Elas não estão se aproximando de Deus. Muito pelo contrário, estão se afastando de Deus com aquelas práticas. E a si mesmo, Porque a si mesmo é uma maneira de você, se santificar. Porque em 1 Pedro 1,2 diz que Deus nos escolheu. Se você perguntar a alguém que foi eleito pelos homens, pela população, como ele se sente, essa pessoa vai se sentir honrada, essa pessoa vai se sentir agraciada. E quando essa eleição vem de Deus? Quando Deus escolhe você, olha o privilégio, olha a honra que Deus está te concedendo, mesmo sabendo que toda a honra deve ser dada a Deus. Deus nos dá, parafraseando aqui o Diácono Júnior, uma porção. Olha como é que Deus é generoso, é bondoso. Então nós recebemos de Deus a eleição. A gente às vezes vê um atleta sendo convocado para uma determinada modalidade de esportes. Ele foi selecionado entre tantos para poder representar um país ou um clube. Ainda que não ganhe nada. Ele fica feliz da vida porque ele foi eleito.
Agora, quando Deus nos chama e diz assim, você é sacerdócio santo, separado, aleluia, escolhido por mim, e as pessoas não valorizam. Propriedade exclusiva. As pessoas não conseguem entender que ela foi selecionada, ela faz parte de uma seleção, e elas simplesmente desprezam. Entrega um currículo aí direto. E às vezes não é chamado no emprego, mas Deus chamou, Deus elegeu, Deus escolheu. E a pessoa fica como se nada tivesse acontecido. E aqui, pegando carona na fala do pastor Amarildo, né, teríamos Olimpíada esse ano, né, no Japão, ficou transferido para o ano que vem. Os atletas vivem os chamados ciclos olímpicos, que duram 4 anos. Então a Olimpíada que vai acontecer daqui a 4 anos, já tem gente treinando hoje, para daqui a 4 anos participar. E mesmo assim, o fato de estar treinando, se preparando, não quer dizer que vai participar, porque precisa passar pela seletiva do estado, seletiva do país, e aí, olha, você foi selecionado para representar seu país. Pergunto eu, garantia de medalha? Não. Negativo. Mas a eleição de Deus é garantia de vida eterna. Aleluia. A eleição de Deus é garantia de bênçãos eternas. E aí a pessoa está lá totalmente desligada do que Deus fez pela vida dela. E aí, agora a irmã Roseli vai lembrar do que ela falou ainda agora. Em seu labor santificador da vida humana, o espírito é capaz de atingir todas as áreas, espírito, alma e corpo. O olhar, o andar, o ler, o vestir, o comer e beber, o adorar, o pensar, o ofertar, enfim, todo o viver. Aleluia. Quando a minha irmã Roseli me deu uma cola, aí vocês não viram, mas eu vi e peguei. Fala, Tiadinho. Eu estou aqui pensando, meditando no rapaz. Ele disse que não usa máscara porque ele não tem medo, ele não usa máscara porque não acha certo, né? Porque ele confia em Deus, tudo bem. Mas você tem que pensar que você, além de você se sentir, como você diz que tem pouca imunidade, tem tudo, você tem esposa e filha, tudo que depende de você. Então você tem que se prevenir, não só por você, pela sua família. Eu, por exemplo, não tenho filho, graças a Deus por isso, amém. Certo? Mas tem uma pessoa aqui ao meu lado que depende de mim muito. Com certeza. Eu tenho que me prevenir para cuidar dela. Amém. Então, se eu usar, eu posso prejudicar ela. Então, eu tenho que me prevenir para cuidar dela. Amém. Aleluia. Então, cara, não é feio, não, botar uma máscara, todo mundo está usando. Eu uso agora no Brasil. Por quê? Eu tenho que cuidar de mim, mas estou pensando nela. Amém. Vive sozinha aqui comigo, a família toda lá em cima. O que acontecer agora, eu estou responsável. Eu tenho que me cuidar, não poder cuidar dela. Amém. E você também tem que se cuidar, cuidar da tua família. Amém. Vamos terminar. Aleluia. Aleluia. E aí, ó, quando fala todo viver, só para a gente compartilhar aqui, antes de estar chegando ao final, em Filipenses 1:21, o apóstolo Paulo diz: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Viver é Cristo, né? Todos nós já louvamos, já lemos, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Viver em Cristo, a vida de renúncia. Eu abro mão de mim, né? E o que o Tiadinho falou aqui é interessante. Começo em casa. E depois vou abrindo mão pelo meu próximo. Porque Cristo já me deu essa visão, já me deu esse entendimento. E aí vem a segunda parte. O morrer é lucro. Tem muita gente com medo de morrer, hein? Ué, você não tem certeza da sua salvação? É aquilo que o pastor Amarildo falou. Precisamos ser prudentes, mas não apavorados, aterrorizados, porque o pavor nos imobiliza, né? O pavor nos congela, mas nós devemos sim viver para Cristo, porque quando eu morrer eu sei para onde eu vou, né? Eu não tenho o medo da morte, porque eu tenho certeza da minha salvação. Volto a falar aqui o que o pastor Amarildo disse. Eu não vou esperar um momento de tiroteio numa determinada localidade para eu enfrentar as balas.
O fato de eu servir a Deus não significa que eu seja prova de balas. É diferente de eu estar num lugar e acontecer uma situação e não procurar o perigo. O apóstolo Paulo foi picado por uma víbora, mas ele não foi procurar a víbora para dar a mão para ela picar. Então, os perigos acontecem, eles estão aí, mas nós não devemos, como diz também a palavra de Deus, tentar o Senhor nosso Deus, está lá em Mateus. Então, vivemos uma vida com prudência, mas sem deixar que o medo se torne pavor e venha nos imobilizar. Amém? Então, vamos ao 3.2 para encerrar nosso estudo. Implicações da santificação. A santificação implica separação para Deus. Veja bem, para Deus, é finalidade. Por que eu vou viver uma vida de santificação? Para ter intimidade com Deus. Depois, processo de aperfeiçoamento espiritual. Começou quando eu recebi o Espírito Santo e continua, não acabou não. Hoje eu estou melhor que ontem e amanhã estarei melhor que hoje. Seguindo, cumprimento da vontade de Deus para nós. Aí veja que a santificação é tudo isso, tá? Não é somente cada um, é tudo isso. Cumprimento da vontade de Deus para nós. Amém. E aí me fez lembrar uma das perguntas da auxiliar Jéssica ontem. Viu, Jéssica? Louvado seja Deus. Continuando. Quando somos santificados, damos lugar à natureza divina. Obtemos pleno acesso a Deus. E por ele somos capacitados a servir agradavelmente. Você não é capacitado pelo eto. O eto é importante. O pastor Amarildo tem um eto aqui, que é o treinamento de obreiros. Ele vai abrir o seu entendimento. Mas quem vai te capacitar? É o Espírito Santo de Deus. Não é o curso de teologia que vai me capacitar para a obra. Vai ser importante, mas não é ele que vai me capacitar. Quem me capacita é o Espírito Santo de Deus. É claro que o curso de teologia vai me dar conhecimento e vai ampliar o meu entendimento. Se você tem oportunidade, estude, faça, mas não abra mão do principal, que é a comunhão com o Espírito Santo de Deus. A genuína santificação afeta nosso entendimento, nossa vontade, nossas paixões, nossa consciência. Olha como a santificação mexe conosco, Eu passo a entender de uma maneira diferente, eu passo a ter outro tipo de vontade, minhas paixões mudam e a minha consciência muda também. Antes eu tinha uma consciência meramente terrena, eu passo a ter uma consciência celestial, uma consciência que vem de Deus, uma visão, vou mexer aqui na área do Júnior aqui, hoje se eu quero enxergar do alto, eu uso um drone, mas naquela época do Antigo Testamento não tinha drone, na igreja primitiva. Então é uma visão que vem de Deus. Se bem que para mim que uso óculos, um drone também não resolve muito. Vai ser complicado, Júnior. Então é a visão que vem de Deus, a minha consciência, para ela ser mudada com a minha santificação, porque ela vem de Deus. Os teólogos costumam definir a santidade de Deus como corolário de seus atributos. Bonita essa palavra, Corolário. Corolário, tem que falar devagar. Posso garantir para o meu amigo e diácono Paulo Barcelos que não é nenhum prato feito à base de camarão. Corolário é resultado dos atributos de Deus, tá? Eu dei uma olhada no dicionário, diz que é colorário é de folha de ouro ou de outro metal que na Roma Antiga ofereciam aos artistas bem-sucedidos. Somente os vencedores usavam corolário. Essa palavra aí. É isso mesmo que eu estava falando. E aí pertence igualmente às três pessoas da divindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus chamou Deus de Pai Santo. O Filho é chamado de Santo de Israel mais de 30 vezes. Somente no livro de Isaías. Jesus é chamado de Santo de Israel. O Espírito de Deus é o Espírito Santo ao longo da Bíblia. E Ele é quem ministra a santidade nos homens
permitindo-lhes assim reencontrarem o caminho de sua normalidade espiritual. Por que normalidade espiritual? Porque nós fomos criados para vivermos uma realidade espiritual antes da realidade terrena, realidade material. Só que o pecado nos afastou dessa realidade espiritual. Então nós precisamos ter diariamente, com o mesmo zelo que nós alimentamos o corpo, cuidamos do corpo com alimento, com higiene, com produtos, as irmãs aí, né? Capricham nos produtos cosméticos. Isso aí, glória a Deus. Os irmãos também, né? O gel de barba e coisa e tal. Amém. Shampoo. Cuida da alma, que é o carinho, que é o gesto de fraternidade, para os casais aí, né? O amor do marido pela esposa, da esposa pelo marido, o amor familiar de pais e filhos, filhos e pais. Mas nós precisamos alimentar o nosso espírito, que é através da vida espiritual, oração, santificação, consagração, enfim, tudo aquilo que nós estudamos ao longo da lição. Quando Jesus disse que nem só do pão vive o homem, mas da palavra de Deus, ele estava falando do nosso espírito, né? Porque a carne precisa de pão, o nosso espírito precisa da palavra. Amém. Aleluia. Para a semana que vem aí o fruto do Espírito na vida do cristão. Irmãos, existe uma coisa muito importante na nossa vida, é o fruto do Espírito. E semana que vem eu convido você a fazer a leitura durante a semana, anota tudo e vamos compartilhar o que você aprendeu com o que eu aprendi também. Aleluia. A Rosângela Terço faz um comentário aqui. Todos nós estamos nos aproximando mais da família, sentindo falta dos amigos, refletindo e nos chegando mais a Deus. Creio que tudo isso é um puxão de orelha, principalmente a nós cristãos. Amém. Aí a Adriele falou, verdade. A Mônica Rodrigues disse, Deus pode acabar com essa doença a qualquer momento, mas será que Deus não quer nos mostrar algo? Temos que ficar ligados o que Ele quer de nós. A Cláudia Prachetes colocou assim, parabéns tio, irmão, sábias palavras, temos que ter responsabilidade pelo próximo, isso também é ter amor ao próximo. Aí houve outros comentários, né? As pessoas falando amém. E Elizabeth Leal pede oração pelos netos de Camille, Miguel, Débora e Isaac. Nós vamos estar orando também pela vida do Arthur. Irmãos, em momento algum, nós queremos nos eximir ou nos ausentar da responsabilidade de que nós temos, né? Mas Jesus, ele não andou no meio de pessoas perfeitas, ele andou no meio de pessoas doentes. O limpo não ficou sujo, mas o sujo ficou limpo. Amém. Imagina se Jesus não se aproximasse daqueles leprosos para falar do amor dele. Esse é um período ótimo para nós estarmos falando de Jesus. Eu tenho visto muitas pessoas famintas nas filas, né, precisando ouvir falar de Jesus. É isso que eu estou querendo, que eu tentei falar aqui. E quando crentes estão escondidos, sem falar do grande amor de Jesus. Pastor, mas eu falo pelas redes sociais. Falar pelas redes sociais não é a mesma coisa que você poder falar olho a olho. Eu não sei o que você está sentindo quando eu estou falando daqui, mas quando nós estamos numa fila, a gente temos essa oportunidade. Olha, agora recente eu tive no mercado, não foi no mercado também, mas eu tive numa loja em que a moça estava sobrecarregada. E eu comecei a falar de Jesus para ela e as lágrimas delas vieram. E ela falou, eu estou muito cansada. Porque as pessoas estão afadicadas, elas precisam de alguém para poder falar do amor dela. Isso é claro, não é que você vai sair por aí fazendo, mas Deus te dá a condição de você fazer. Nós não precisamos ser medrosos, nós temos que ter coragem, mas com precaução. Nós temos que ser pessoas equilibradas, não podemos pender para um lado nem para o outro, senão nós vamos entrar no extremo. Eu não vou sair de dentro de casa. Eu vou sair de qualquer jeito. Não, eu tenho que ter equilíbrio. O equilíbrio é a base, né? Seria o que o Espírito Santo nos dá como fruto. Diríamos que temperança, né? Ser uma pessoa que nem seu salgado, nem seu insosso. Tem muitos crentes que estão salgados demais ou insosso, que não tem sabor, não dá condição de
levar as pessoas a um comportamento de demonstração de que verdadeiramente teme a Deus. Porque se você ficar o dia todo ouvindo a televisão, a tendência é você estar apavorado e você nem crê mais que Jesus existe, que Ele está voltando. Você vai achar que acabou e está todo mundo morrendo e daqui a pouco não tem mais ninguém lá na rua. Tem um monte de gente na rua, tá? No Alcântara é apavorante. Você vai no Alcântara, é apavorante. Ontem eu estive em São Gonçalo também, em determinados locais, lá no 18 de Forte, estava lotado. Então, queridos, tem pessoas que estão saindo, continuam vivendo, a vida continua lá fora. Nós não estamos na arca. Na arca tinha uma vantagem, tinha só uma janela e a janela era para cima, né? A janela era para cima. Hoje nós temos um monte de janela aberta para todos os lados, e portas também, tá? Se você deseja estar na igreja, pode vir à igreja, nós estamos aqui, nós vamos orar por você, nós vamos conversar com você, nós temos que atender. A gente tem visto muitas pessoas passando por problemas sérios, né? Ontem um rapaz de, acho que é 18 anos, 15 anos, se jogou do 11º andar, caiu em cima de uma rede de alta tensão e morreu, porque por causa desses problemas de relacionamento familiar. A mãe é enfermeira e estava sobre uma tensão nervosa. Oi? Neto da irmã de Neus, agora recente também, saiu, surtou e o corpo dele foi encontrado agora. Então nós precisamos estar cooperando, estando junto com essas pessoas, aconselhando, conversando, tá? E Deus tem respondido às nossas orações, ó. A Márcia Vilas Boas, graças a Deus, já está sarada, já saiu da quarentena. A Márcia do Afrânio também já saiu da quarentena. Nós louvamos a Deus que a Ana Cláudia entrou, né, e foi comprovado que ela estava com um problema, mas Deus a curou e ela já está para receber alta. A Ana Cláudia está para receber alta. O pastor Marcelo, dia após dia, ele chegou aí até para o balão de oxigênio, para o respirador, mas ele já está com saúde em condição. Porque nós louvamos a Deus, porque tem um povo orando, um povo buscando a Deus. Então, isso não é para poder gente sair espalhando. Nós não fizemos comentário dessas pessoas que estavam com Covid. Vou orar porque foi outra coisa. Não, nós vamos orar. E Deus está operando. Agora a gente já pode falar que tinha Covid e está sarado para a glória de Deus, né? Teve o vírus, porque eu creio que 80% vai ter esse vírus. Eu creio assim. Mas não quer dizer que você vai ter o vírus porque você está com a doença, né? O sintoma, né? Você tem os sintomas, mas graças a Deus você agora tem imunidade. Márcia agora tem imunidade, né? Pastor Marcelo vai ter imunidade. A Ana Cláudia vai ter imunidade, porque ela teve, mas o organismo dela reagiu e tem defesa. Então consegue se defender. Agora, se eu ficar dentro de casa o tempo todo e eu pegar esse negócio, eu posso não ter, diríamos que, organismo de defesa. Tem países que deixou os jovens nas ruas justamente para criar defesa. Os jovens. Tem que ter o organismo de defesa, anticorpos. Aí você vai combater o problema e graças a Deus, né? Mas uma coisa nós temos que crer que Jesus Cristo é o Senhor, Ele cura, salva e liberta e Ele leva para o céu. O resto é filosofia e ponto de vista que nós devemos respeitar. A gente precisa respeitar um outro para poder compreender que tudo isso é plano de Deus. E se Deus está no negócio, todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Deus te abençoe. Logo mais nós estaremos falando sobre 2 Crônicas, capítulo 20. Vai ser, com certeza, Deus vai falar ao seu coração. Tem falado muito ao meu. Amém? Vamos orar a Deus então? Nesse momento nós queremos agradecer a Deus, aquelas pessoas que Deus já tratou, que passou por esse problema, mas graças a Deus já está sarado. Pai querido, nós te louvamos pela vida da Márcia Vilas Boas, da Márcia do Afrânio. Pai querido, porque isso não diz respeito só a elas, mas a família também, Pai. Te louvamos pela vida, Senhor Deus. Pai querido, da Ana Cláudia, do pastor Marcelo da Paz, que o Senhor possa abençoá-los e que continue, Senhor Deus, operando na vida deles, que eles possam testemunhar a grandeza do Senhor. Nos conceda um dia de bênção, que logo mais nós possamos estar aqui pregando a Tua Palavra, que o meu irmão que está assistindo pela live esteja conosco a partir das 18h15 e que o Senhor venha falar aos nossos corações e que o Senhor não nos permita, Senhor,
de forma alguma, Senhor, perder a convicção de que só o Senhor é Deus, só o Senhor cura, salva, liberta e nos leva para o céu. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Pastor Cláudio vai ter a travessa apostólica. Amém. Que o grande amor de Deus e a graça infinita do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos aqueles que aguardam a volta de Cristo. Digam amém, amém. E amém. Deus abençoe a todos. Aleluia.